estou muito ansioso para esse momento e fiquei muito feliz dela ter aceito o nosso convite, entendendo a demanda da sua agenda e a grande responsabilidade que ela carrega consigo. Então eu quero que todos nós aqui nos sintamos muito privilegiados por podermos ouvir hoje à noite a pessoa que receberemos daqui a pouco aqui. Ela é sócia fundadora e gestora da Unbox Capital, uma plataforma de investimentos em empresas no estágio de crescimento. A Unbox faz parcerias com empreendedores para acelerar a expansão e escala de negócios disruptivos, alavancando capital de longo prazo e experiência operacional, digital e financeira. A Unbox tem como investidores âncora os controladores do Magazine Luiza MGLU3. Ela tem mais de 20 anos de experiências em investment banking, meu inglês é maravilhoso, tendo trabalhado no time de, eu não vou falar, mergers e acquisitions do JP Morgan em Nova York e em São Paulo. Ela foi head do Investment Bank e do Corporate Bank do JP Morgan no Brasil, sendo responsável por todos os relacionamentos e transações com empresas brasileiras e multinacionais. E durante a sua carreira, ela assessorou empresas em transações estratégicas de fusões, aquisições e desinvestimentos e em capitalizações através de levantamento de dívida, abertura de capital, o IPO, e ofertas subsequentes. Possui um MBA na Columbia Business School, é a classe de 1995, e se formou em Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela é membro do Conselho da Itaúsa, diretora do Grupo Mulheres do Brasil e foi nomeada 2 vezes para Mulheres de Valor do jornal Valor. Ela também faz parte do Conselho da Columbia University no Brasil. Eu quero que você receba com muita alegria e entusiasmo nessa noite, Patrícia Moraes. Vem cá, Patrícia, sobe aqui, por favor. Se você me aplaudisse assim, eu nunca mais voltava e nem dava palestra hoje à noite, hein? Obrigada, boa noite. Eu acho que eu vou refazer essa bio. Tem muita palavra difícil e eu gosto de falar fácil. Na verdade, essa bio, o resumo dessa bio é que ela mandava num monte de homem poderoso e os caras tinham que falar pianinho com ela, viu? Senta, Patrícia. Obrigada. Muito bom receber você hoje aqui. Estou muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo, junto com a Vanessa, de você ter aceito o nosso convite e de dar oportunidade para todos ouvirem um pouco de você, da sua experiência, do que você carrega, de uma experiência que não foi construída em um dia só, mas ao longo de anos. E você também tem uma pessoa que é uma grande inspiradora na sua vida, que é o seu pai, que foi um homem de grande influência, de governo, também em grandes empresas, como chefe de conselho. Então, nós, hoje à noite, sairemos daqui mais ricos com todo o conteúdo que você vai passar para a gente. Está com você a palavra. Obrigada, pastor Bruno. Eu queria começar dizendo que eu estava escutando as palavras iniciais, né, que o senhor estava falando para as pessoas, e, na verdade, nada mais apesar de todas essas palavras difíceis, propósito e com quem você faz parceria, com quem você se relaciona. A gente pode estar falando de transações bilionárias, a gente pode estar falando de um mundo lá globalizado, Estados Unidos, China, mas, no fundo, quem faz as coisas são as pessoas. E as pessoas que estão remando no mesmo barco, na mesma direção e juntas. Isso eu aprendi
Eu fiquei 22 anos, né, no JP Morgan, e como o pastor falou, eu lidava com as grandes empresas do país, fazendo aquisições de outras empresas. Então, sempre assim, um ambiente muito estressante, porque você está tratando de cifras grandes, decisões estratégicas que podem impactar milhares de funcionários. Então, assim, com muito cuidado, né, nas recomendações que eram feitas. Mas, no fundo, o que, depois de 22 anos, foi curioso. Quando eu saí do banco, as pessoas vinham na minha sala e ninguém me falava assim: ai, Paty, aquela transação que a gente fez foi maravilhosa, você lembra que a gente levantou capital para tal empresa, ou a gente fez a aquisição da outra empresa. As pessoas vinham para mim e diziam: Paty, eu me lembro quando você foi no velório do meu pai. Paty, eu me lembro quando você sentou comigo, que eu estava numa dúvida do que fazer, porque eu tinha acabado de ter filho, não sabia se eu parava de trabalhar. Ou você foi me visitar no hospital quando eu operei. Então, eu cheguei... Ninguém me falou isso, né? Quando eu estava no banco. Ninguém me disse para ser humana, né? Ainda mais num banco. Mas eu fui autêntica. Como eu sou, eu fui verdadeira quem eu era. E acabei gerando um mar de pessoas que me apoiavam e que me ajudaram a ser bem-sucedida naquilo que eu fazia. Eu só fui bem-sucedida no que eu fiz porque eu tinha essas pessoas do meu lado, porque eu sabia que eu podia contar com elas e porque eu estava fazendo aquilo que eu acreditava. Porque se não tivesse sido assim, eu acho que eu não tinha durado. Porque é muita pressão, é um ambiente... Eu estou muito feliz que eu estou vendo muitas mulheres aqui na audiência, é um ambiente muito masculino e, por mais que a gente tente, tem uma certa resistência, né? Porque você gosta de contratar gente que é parecida com você, que, aliás, é outro erro. Eu vou contar agora o que eu estou fazendo na Unbox, já conto. Mas, então, eu adorei quando teve a abertura de você olhar para o lado, ver quem divide os mesmos valores que você e quem pode te ajudar no seu propósito. É exatamente esse o começo de uma parceria de sucesso. É o alinhamento do propósito e estar com pessoas que estão na jornada com você. Mas como é que você falando de jornada, como é que começa a sua jornada para você galgar e chegar a um lugar tão alto, a uma posição tão estratégica para ajudar pessoas, empresas, nos seus negócios, em definições tão importantes, num negócio que foi construído ali ao longo de anos? Como é que isso, de repente, está no seu comando? Onde é que começa isso? Onde é que a Patrícia começa a jornada dela? Eu comecei randomicamente. Naquela época eu formei da faculdade, não sabia muito o que eu ia fazer. Economia é meio genérico, você pode fazer várias coisas ou pode não fazer nada. E eu acabei indo trabalhar numa consultoria, que foi a única entrevista que tinha na época. Então foi um pouco randômico, mas eu acho que também as coisas acontecem para quem está em movimento, né? Então eu vi aquela plaquinha lá, aquele anúncio que ia ter uma apresentação de uma consultoria. Eu nem sabia o que era consultoria. Eu falei: estou curiosa, vou lá ver. Fui, no final, eles já falaram: quem tiver interesse fica para uma entrevista preliminar. Eu falei: bom, vou ficar, né? Quem tem não tem nada. Então, vou ficar. Fiquei e fui passando. E, gente, eu fui fazer consultoria de programação. Imagina, eu tinha feito economia e eu entrei numa consultoria e eu fazia programação, desenho e programação de sistemas. Não tinha nada a ver comigo, mas foi o começo. E aí eu comecei a entender quem eu era. Eu brinco, né? Eu falo que eu não tenho... Brinco não, é verdade. Eu não tenho talento para nada. Então, não é que Deus me deu, você vai ser uma ótima pianista, ou você vai ser uma ótima comunicadora. Nada. Eu falei: bom, eu vou ter que descobrir aqui onde é o meu ponto forte, que eu ainda não sei qual é. E eu fui
assim, sempre muito paciente. Eu acho que eu prefiro, e isso é um jeito meu, eu sei que tem pessoas que são mais arrojadas, mas, para mim, eu prefiro dar um passo, mas dar um passo sólido. E, a partir daí, eu fui construindo o meu caminho. Então, eu comecei nessa consultoria, aprendi muito, sempre escutando, com humildade. Eu digo que eu sou pau para toda obra, porque quem não sabe nada, né, faz qualquer coisa. Então, fácil de lidar, né? Porque às vezes a pessoa tem um pouco de uma arrogância, porque eu estudei, porque eu... A gente não sabe nada, né? Eu acho que nunca sabe nada. Eu até hoje, que depois de 22 anos comecei o meu negócio, quando comecei, sinto que comecei do zero, né? Com a humildade de sempre, para ir conquistando. E eu acho que, sabe, pastor, sempre foi muito assim, muito... ouvindo muito, absorvendo o meu entorno. Claro que quando eu tinha alguma coisa para dizer, eu me posicionava. Mas como uma troca, não como uma imposição, ou não querendo pisar no outro para subir. Nunca tive esse medo, assim. Eu brinco que a grama do vizinho parece mais verde, mas é porque ela é de plástico. Então, eu não olho para a grama do vizinho. Eu sempre fui construindo o meu caminho com os passos sólidos, aprendendo. Teve um momento que eu vi que sistemas não era para mim, depois de 3 anos, que eu já tinha aprendido, já tinha convivido em time, já tinha aprendido uma série de coisas. E aí eu tive a oportunidade de morar fora e fazer o MBA na Colômbia, que foi uma experiência incrível. Assim, tem uma coisa, né, da gente estar inteiro naquilo que a gente faz. Ainda mais hoje, eu estava vendo, né, o negócio da educação das crianças, né, que hoje são tantas coisas, são as telas, informação muito rápida, e a gente acaba se dispersando e não estando no momento. E isso é uma coisa que eu sempre eu aprendi cedo e sempre tentei aplicar. Ser muito focado naquilo que você está fazendo naquele momento. Tá bom, você tem 30 coisas para fazer, eu sei, mas foca naquilo, porque aí você vai fazer por completo e vai fazer inteiro. Então, eu fiz o meu MBA, eu fiz completo, fiz por inteiro, fiz amigos incríveis. Imagina, eu formei em 95, quer dizer, já fazem agora 27 anos. A gente não pôde ter a nossa festa de 25 anos de encontro. E eu tenho amigos ainda até hoje, no mundo inteiro, que é incrível. Eu não fiquei só com os brasileiros, tinha brasileiro, claro que eu era amiga dos brasileiros, mas eu fui como aqui. Eu fui meus 5 minutos conhecer as pessoas do outro mundo, se eu tinha oportunidade de viajar para outros lugares, se a escola estava organizando alguma viagem, eu dava um jeito de ir. Nessa época, se é estudante, a grana é curta, mas aí você corta alguma coisa e dá um jeito de ir, porque são essas experiências diferenciadas que eu acho que ficam para a vida, né? Com pessoas que estão ali com o mesmo intuito que você. Então, mais uma vez, focada, fiz o passo do MBA, e aí focada para procurar, de novo, sem nenhum talento que desabrochasse, que tivesse desabrochado. Eu falei, bom, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito na minha vida, então o que será que vai me trazer um desafio constante de aprendizado e vai me ajudar a expandir o meu conhecimento e as coisas que eu sei fazer de uma forma mais ampla. E aí eu vi que Investment Bank, que é basicamente você está trabalhando com as empresas para elas fazerem as suas transações mais estratégicas, né, como comprar uma outra empresa ou levantar dinheiro na bolsa. Eu achei que era um desafio interessante, porque eu ia aprender sobre vários setores. Eu lidei com empresas de absolutamente todos os setores e não tinha lidado ainda com tech, então agora, né, depois de 22 anos, comecei a lidar com empresa de tech. Comecei do zero de novo aprendendo, e é um prazer para mim isso. E fui construindo, fui aprendendo, fui escutando, depois comecei a falar mais, e eu acho que o meu jeito assim de construir ponte,
As pessoas ficam muito entrincheiradas, né? Eu costumo dizer, as pessoas quando elas ficam defendendo a sua posição, muitas vezes elas ficam entrincheiradas e você precisa de alguém que as ajude a achar uma desculpa para se reaproximarem, né? Para poder fazer alguma coisa acontecer. Então era muito... À medida que eu fui evoluindo na carreira, tinha muito desse papel. No começo, claro, é muito mais técnico, né? É você fazer uma avaliação da empresa, é fazer projeção, é olhar o balanço da empresa. Mas à medida que eu fui crescendo, eu vi que esses meus, que a gente chama de soft skills, né? O software, era muito mais importante. E aí eu acho que eu realmente me destaquei, porque sempre foi uma coisa que eu prestei atenção, e foi assim que eu tinha chegado, né, com a ajuda dos outros, que eu cheguei onde eu cheguei. Resiliência, determinação, abertura para aprender sempre, humildade. É fácil, gente, é coisa do dia a dia. É fácil, só que você tem que fazer, né?